Olá, sejam todos e todas muito bem-vindas a essa ah, videolive. Será que isso existe? Mas é o que nós vamos fazer hoje. Em vez de esperá-los ao vivo, eu estou gravando esse vídeo para falar o que eu gostaria de falar para vocês na nossa live. No entanto, quando eu postar, vocês podem fazer comentários e eu posso conversar ao vivo com vocês. A gente vai experimentando e da melhor forma possível a gente vai adaptando. A educação infantil, ela é um momento de vida da criança que exige da escola, dos professores, um enorme preparo, tanto teórico quanto prático, não é? Prático docente, né? O curso que eu estou lançando, hoje apresentando a terceira temática, ele se refere a exatamente essa qualificação. Quanto menor, eu costumo dizer sempre que quanto menor for um dos sujeitos de uma relação pedagógica, muito mais qualificado precisa ser esse professor, precisa ser esse orientador de ensino, né? O professor ele precisa estar preparado tanto teórico quanto pedagogicamente. Mas, no entanto, nós não podemos deixar de considerar que o estudante que já lê, né, o que já está mais avançado, que já lê, que já escreve, comunica o pensamento mais elaborado, ele possui também posicionamentos pessoais para falar sobre as suas descobertas, enquanto que as crianças pequenas, elas ainda não. Elas têm sim, elas têm. Elas estão construindo e elas interagem e transformam toda essa informação sem filtros pessoais para dialogar sobre diferentes áreas do seu entorno. Então, a criança pequena, não só a criança pequena, mas a criança pequena principalmente, ela é curiosa, ela é investigadora dos ambientes, não é, em que ela circula, ela é ávida por informações que qualificam as suas dúvidas, não é? E o professor, então, precisa atuar nesse contexto, ajudando a compreender esse mundo, né, em que ela vive, mas não dizendo para ele o que é, mas sim incentivando todo o ambiente que estimule, incentive justamente essa curiosidade para que ele, experimentando, possa descobrir. Todas essas informações, ele faz com que a criança elabore novos questionamentos, ainda que temporariamente, até que cheguem novas dúvidas. Então, o papel do professor nesse contexto é extremamente importante e fundamental. Uma informação, ela pode resultar em muitos avanços, em muitos, mas também pode resultar em inúmeros equívocos, equívocos que a gente chama de equívocos dialógicos e não dialógicos. Dialógicos é aquele equívoco que ou ultrapassa a altura, vamos dizer assim, daquela dúvida, ou simplesmente não há diálogo que desenvolva aquela curiosidade e aquilo, então, muitas vezes se perde. Os equívocos não dialógicos, que são aqueles que buscam sustentação de significado em si consigo mesmo, eles são os que têm a maior duração, o maior tempo. Então, são tantos os aspectos que estão implicados nessas afirmações, que foi organizado o curso Educação Infantil, Concepção, Percepções e Práticas. As abordagens temáticas, elas são 4, e hoje nós vamos trabalhar com a terceira abordagem temática, que é a literacia na educação infantil. O primeiro foi o caminho psicomotor até a escrita, que tratou de toda uma abordagem sobre o percurso que a criança precisa ser respeitado, não é? Na perspectiva da psicomotricidade, para que ela alcance a produção da escrita propriamente dita.
os indicadores do desenvolvimento psicomotor, as propostas de atividades e propostas de desenvolvimento, qual é a diferença entre uma e outra, né? O que é o que significa quando eu trago uma atividade para ser desenvolvida e dizendo como ela pode ser desenvolvida e o que é que significa quando a gente traz uma proposta para que seja desenvolvida, e essa forma de desenvolver envolve muitas outras coisas. Fatores que influenciam o desenvolvimento psicomotor e a necessidade que existe de conhecermos sobre o que nós estamos tratando para poder propor. Porque quando eu não sei exatamente ou aprofundadamente, né, aquilo que eu estou me propondo a desenvolver com os meus alunos, às vezes qualquer coisa não poderia ser proposta numa concepção quando eu não tenho essa concepção bem desenvolvida. A segunda temática, essa então seria a primeira temática que nós já falamos na primeira live, que foi ao vivo. A segunda temática é a consciência fonológica. A consciência fonológica eu trago com toda uma abordagem sobre o pensamento, sobre o que significa desenvolver a consciência fonológica a partir da educação infantil e que se constitui uma exigência da qualidade docente para profissionais que atuam nessa faixa de interações. Eu divido em 3 partes, em 3 capítulos essa videoaula. A primeira é desopacizando o significado de consciência fonológica. Então, o que é desopacizar? Uma coisa que está opaca, é uma coisa que não é bem clara. Então, me proponho a desopacizar numa reflexão que apresento sobre o significado que seja a consciência fonológica. Num segundo ponto, a consciência fonológica numa perspectiva que ainda não sabemos. Há alguns equívocos de compreensão sobre que a consciência fonológica ela deve ser trabalhada somente com alunos em estágio de alfabetização. E, na verdade, a consciência fonológica ela é trabalhada ao longo do desenvolvimento. E um terceiro capítulo que eu organizo essa abordagem é como explorar para desenvolver essa consciência fonológica, como explorar atividades, propostas, ambientes, situações para desenvolver essa consciência fonológica. Mas hoje a ideia é trabalhar essencialmente sobre a literacia na educação infantil. Essa é a terceira temática, porque das 4 é a terceira. Na literacia na educação infantil, eu trago toda uma abordagem sobre o conceito de literacia, os seus modos e práticas, a sistematização de conhecimentos, tudo isso em relação à educação infantil. O que é que significa literacia? Literacia e letramento, eles são a mesma coisa? A BNCC traz toda uma abordagem a partir do termo literacia. E é a partir dessa abordagem, dessa compreensão, que eu faço toda uma reflexão nessa terceira temática, dividida em 4 partes. Nem é 4, nem são 4, são 5 partes. A quarta parte seria a literacia na pandemia de Covid-19. Como é que se desenvolveu todo esse processo de literacia durante a pandemia de Covid-19, considerando que as crianças não estavam na escola? Então, o professor tem todo um trabalho que é proposto para que a literacia ela seja desenvolvida com a criança. No momento em que ela não esteve na escola, ela esteve em casa, muitas vezes com
pessoas que sabiam, familiares, né, que incentivaram a leitura de livros, chamando atenção para os nomes dos produtos que tinham na mesa, entre todas essas coisas que são importantes e contribuem, nós tivemos outras que não. Então, como é que esse processo de literacia pós-pandemia chegou para nós até a escola? Num no quinto capítulo, eu trago então reflexões sobre apropriações expandidas. Você sabe o que são apropriações expandidas? As apropriações expandidas se referem àquelas com as quais eu vou ligando o significado e ampliando o quê? O meu domínio sobre aquilo que eu tenho curiosidade e me aproprio. Então, faço uma série de propostas para que a gente pense em conjunto sobre esse processo que é extremamente importante para que a criança possa, aos poucos, também se apropriar de uma outra forma de ler o mundo, que é a partir da palavra escrita. Esse terceiro capítulo, essa terceira temática, que é a literacia, ela vem também com um quiz no curso. Um quiz e também com um e-book. Cada um deles tem um e-book que traz toda a abordagem que eu faço no vídeo para que seja lida. Por quê? Porque nós temos formas diferenciadas de apropriação. Uns se apropriam mais pelo que ouvem, outros pelo que leem, outros pelo que sentem, experimentam, e o conjunto de tudo isso é o que nos resulta numa qualidade de aprendizagem maior. Então, essa foi a ideia de fazer o e-book. Então, vocês podem ler, podem ouvir quantas vezes quiserem, fazer anotações. Trago também, ao final de cada as considerações assim, finais, trago sugestões de referências bibliográficas para que possam ser buscadas, tanto online quanto livros, capítulos, artigos, né, que são importantes para que a gente não fique assim somente no que vai ser apresentado, mas que isso seja aquele incentivo à curiosidade. Eu gostei muito de produzir esse material e digo para vocês que quando a gente produz um material, a gente também estuda, aprende, renova, modifica o pensamento, e para mim isso foi muito gostoso. Eu estou muito feliz de estar compartilhando isso com vocês a partir desse curso. Eu vou colocar o link de acesso para que vocês possam clicar e ter mais informações para adquirirem esse curso e se beneficiarem com as coisas que são tão necessárias e tão presentes no dia a dia de uma sala de aula e de um contexto que envolve crianças nessa fase, porque não é só na escola, né? E na semana que vem eu vou então estar apresentando a quarta e última temática do curso, que se refere à numeracia. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham ficado com vontade de saber. E se tiverem perguntas, coisas, coloquem no meu WhatsApp ou no meu Insta, que eu vou responder a todos. Até quinta-feira.